Olá, alunos do Marcon Coelho Reis, eu sou o professor Dione, professor de matemática. Eu estou com um projeto de espécie de reforço para vocês e essa é a minha primeira aula, certo? Que eu criei esse slide para a nossa disciplina de matemática 2, certo? O nosso conteúdo hoje é sobre sólidos geométricos. Tem algumas figuras que vocês devem conhecer, né? Como acredito eu que você já conhece algumas figuras. Essas figuras elas são classificadas. A sua classificação é da seguinte forma: a gente tem os poliedros ou poliedros e a gente tem os não poliedros. Essa primeira figura que a gente vê é o cubo, que ele é classificado como poliedros, e essa segunda figura, essa esfera, ele é classificado como não poliedros. Professor, qual é a diferença? A diferença é que os poliedros são sólidos geométricos com superfícies planas, e os meus não poliedros são os sólidos geométricos com uma ou mais superfícies curvas, ok? A definição: poliedros é um sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces. E esse número de faces ele tem que ser igual ou maior que 4, ok? Porque se ela for menor que 4, ela não é um poliedro. E em que cada uma das faces é um polígono. No segundo período, vocês devem lembrar que a gente já trabalhou com polígonos, ok? Só recapitulando. Polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta. O exemplo é o triângulo, o quadrilátero, o pentágono e o hexágono. Nessa pequena introdução de poliedros, de sólidos geométricos, a gente vai trabalhar só poliedros, ok? O poliedro é formado por alguns elementos. A gente tem aqui uma figura. Essa figura vai descrever os elementos de um poliedro. O primeiro elemento do poliedro é a face. A face é cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. Ou seja, a face é os lados do poliedro. Eu tenho, por exemplo, o cubo. A parte superior eu vou chamar ele de face. E o cubo ele tem 6 faces, ok? Cada lado do meu cubo eu vou chamar ele de face. Então a face é o meu primeiro elemento do meu poliedro ou poliedro. O segundo elemento dessa minha figura é a aresta. A aresta nada mais é do que essa linha que fica no lado comum de duas faces. Eu tenho uma face num lado e tenho uma face do outro lado, né? Essa união eu chamo de aresta. Essa linha faz a junção desses dois lados, ok? O meu terceiro elemento seria a vértice, que é um ponto comum entre 3 ou mais arestas. A vértice, que vocês podem observar aí na figura, ele é um ponto que liga que liga as arestas, e geralmente é a partir de 3 ou mais arestas, né? Você vê aqui um ponto onde eu ligo a aresta da face do lado inferior, da superior e da de lado. Essa junção, esse ponto em comum, eu vou chamar de vértice, certo? Os poliedros, eles têm um nome, certo? Esse nome a gente chama de nomenclatura. E um poliedro convexo pode ser classificado pelo número de suas faces. Quando eu falo em poliedro convexo, na próxima aula eu vou dar uma explicação, uma definição melhor entre poliedros convexo e não convexo. Ele é muito parecido com os polígonos, certo? A definição. Continuando sobre a nomenclatura, a gente tem o tetraedro, que tem 4 faces. A nomenclatura segue um padrão em relação ao total de faces, né? Total de lados de cada figura. E de acordo com a total dessas faces, a gente tem a nomenclatura
que vocês podem observar o tetra, tetra é 4, né? Então o tetraedro são 4 faces. A gente tem o pentaedro, que são 5 faces. Temos também o hexaedro, que são 6 faces. Mil octaedros, que são 8 faces. O decaedro, que são 10. Mil dodecaedro, que são 12 faces. E o icosaedro, que são 20 faces, ok? São uns nomezinhos assim meio complicado de pronunciar, mas é bem tranquilo que você identificar o que é um tetraedro, tetraedro. Só você saber se ligar pelas faces, né? Ou seja, os dois lados da minha figura geométrica. Um exemplo seria um dado, por exemplo. Se observar, o dado tem 6 faces, né? Ele é um cubo, um dado formado por um cubo, né? Ele tem 6 faces, que eu posso chamar ele de um hexaedro, ok? Aqui a gente tem um tetraedro. Vocês observam que ele tem 4 faces, né? Tem um formato de uma pirâmide e tem 3 lados nas suas laterais e mais uma face na parte inferior que a gente pode chamar de base. Outro exemplo aqui é o meu hexaedro, que lembra muito um dado, né? E também é conhecido como um cubo. O cubo nada mais é do que um hexaedro, uma figura plana que forma um sólido, né? E esse sólido ele tem tem 6 faces, né? É por isso que a gente chama ele de hexaedro. Outra figura que eu tenho é octaedro. É uma figura espacial, né? Um elemento sólido que tem 8 lados, ou 8 faces, né? Para finalizar, eu deixo para vocês uma atividade da página 139, questão 1, 2 e 3. Para quem não fez ainda, né, em sala de aula, quero que vocês façam em casa as questões simples, só você identificar as figuras e falar a nomenclatura de cada uma. O objetivo dessa aula é identificar os poliedros e seus elementos. É algo bem básico, introdutório, certo? E a gente, na medida que a gente vai seguindo na nossa disciplina de matemática 2, né, a gente vai estudar nesse período mais essas figuras geométricas, né, os poliedros. Em seguida tem outras figuras, que é o prisma. E aí a gente vai aprender algumas propriedades e aprender também a classificar e identificar alguns elementos. Espero que vocês tenham gostado da aula e também eu espero um feedback sobre a minha iniciativa. Muito obrigado a todos.